Olá, você chegou ao canal Resumo da Novela. Aqui você fica por dentro de tudo que acontece nas novelas e na vida dos famosos. Então se inscreve no canal, deixa o seu like e ativa o sininho para ficar por dentro de tudo que acontece. E o resumo de hoje é o resumo da novela Os 10 Mandamentos. Os capítulos vão ao ar do dia 14 a 18 de novembro. Então fica ligadinho para saber tudo que vai acontecer na novela Os 10 Mandamentos. No capítulo 21, Joquebede contém a emoção e mente para Moisés, dizendo que ela foi sua ama de leite. Moisés não esconde sua decepção e pergunta por sua mãe verdadeira, mas Joquebede diz não tê-la conhecido. Baquemute mantém a faca no pescoço de Eliseba e escuta atrás da porta, certificando-se de que Joquebede está dizendo o que lhe foi ordenado. Joquebede diz a Moisés que prefere que ele não a procure mais e que isso pode ser um risco para sua família. Miriam não entende a atitude da mãe e questiona por que ela não lhe disse a verdade. Baquemute a surpreende e diz que irão matá-las caso elas se aproximem de Moisés novamente. Arão diz que Moisés só traz sofrimento à família e Joquebede explode, dizendo que ele é seu irmão. Sete explode com Ramsés e o proíbe de levar Nefertari para visitar sua tumba, o deixando frustrado. Uri se surpreende ao encontrar Leila vestida com trajes egípcios e diz que ela está muito bonita, a deixando constrangida. Enutmire suspira aliviada ao saber que Joquebede não revelou a verdade a Moisés. Moisés se abre para Ramsés e diz estar decepcionado por não ter descoberto nada sobre sua família. Apuque desperta ainda tonto e diz para Judite que não se lembra do que aconteceu. Judite diz que ele chorou bêbado diante do rei e o deixa desesperado. Moisés diz para Enutmire que a ama e que é muito grato pelo que ela fez por ele, a deixando emocionada. Miriam conversa com Arão, dizendo que ele anda nervoso e que precisa confiar nos planos de Deus. Arão não esconde sua revolta e diz que não há Deus algum. Sete ordena que Moisés puna Apuque por tê-lo desrespeitado. Arão e Num fazem as pazes e concordam que Apuque merecia uma punição. Moisés vai até o local das obras e diz a Apuque que tem ordens para que ele seja severamente punido. Ele pede o chicote de Apuque e o desenrola, deixando o feitor desesperado. No capítulo 22 da novela 10 Mandamentos, Num reconhece Anrão e os dois se abraçam, muito emocionados. Anrão diz que precisa saber sobre Joquebede e os dois marcam um encontro. Ramsés esconde de Moisés sua descoberta sobre o decreto do rei para matar os bebês hebreus. Sete não esconde sua ira e diz a Tuia que Ramsés não deveria ter descoberto sobre o decreto. Ele sente raiva pela afeição que Ramsés sente por Moisés e diz que não deveria ter permitido que Enutmire o adotasse. Joquebede se interessa ao ouvir Arão contar sobre a nova caravana que chegou à cidade. Ela pergunta se ele conheceu alguém, pois tem esperança de ver Arão novamente. Enutmire se desespera ao saber que Ramsés descobriu a verdade sobre o passado de Moisés. Ela diz a Zebeque que falará com o irmão e o impedirá de contar tudo a Moisés. Gagi permite que Leila tire o dia de folga para visitar Abigail e a deixa muito contente. Ela o agradece e diz que ele tem sido um ótimo amigo. Abigail diz a Eldade que ele tem chances de conquistar Joquebede e o deixa esperançoso. Leila pede a Uri que a deixe levar Bezalel para fazer uma visita a Abigail. Uri não permite e teme que ela suma com o filho, deixando-a furiosa. Abigail fica muito feliz ao reencontrar Leila
mas se assusta ao ver seus novos cabelos. Joquebede comenta com Num sobre a nova caravana. Ela diz ter esperança de rever Arão e o deixa completamente sem jeito, sem poder revelar o que sabe. Ramsés garante a Enut-Miri que não contará nada a Moisés sobre o que viu nos papiros e a deixa aliviada. Leila diz a Abigail que está sendo obrigada a se vestir como egípcia e que sente muitas saudades de casa. Ela diz que está fazendo isso por Bezalel e que Uri não permitirá que ela volte para a vila. Judite faz um carinho no rosto de Apuque e diz sentir saudade de quando ele era carinhoso com ela. Apuque enxuga as lágrimas de Judite e diz que ela é a mesma moça bonita por quem ele se apaixonou. Ele pede desculpas por seu jeito truculento e ela o ajuda com suas feridas. Amália estranha o comportamento de Num e pergunta se ele se meteu em encrenca. Ele diz que não pode revelar nada ainda e vai ao encontro de Arão. Joquebede faz uma oração e pede a Deus para que conserve a vida de Arão e que o traga de volta. No capítulo 23 da novela Os 10 Mandamentos, Arão pergunta a Num se Joquebede se casou novamente e fica aliviado ao saber que ela o esperou durante todo esse tempo. Ramsés pergunta a Zebeque sobre a casa de Senete e diz ter vontade de conhecer as mulheres de lá. Zebeque diz que a casa de Senete não é lugar apropriado para o futuro rei, mas ele insiste e chama Moisés. Moisés prevê uma encrenca e se nega a acompanhá-lo, mas Ramsés não desiste e diz que achará outra companhia. Num revela a Joquebede que Arão voltou e ela chora de emoção. Ela sai apressada em busca do marido e avista Arão de longe. Arão se assusta e pergunta se ela está bem. Joquebede se descontrola e confessa para Miriam e Arão que Arão nunca esteve morto, os deixando espantados. Ramsés usa disfarce e convida Moisés para ir à casa de Senete. Moisés recusa o convite e diz que o rei ficará furioso se descobrir que Ramsés fugiu para ir ao prostíbulo. Arão se revolta e diz para Joquebede que não deveria ter escondido deles que Arão estava vivo. Ele diz que jamais irá perdoá-la por tê-lo feito sofrer e Joquebede passa mal, deixando Miriam muito aflita. Arão vai até a casa de Num e o chama de traidor, dizendo que ele não deveria ter escondido que seu pai estava vivo. Num tenta se explicar, mas Arão vai embora, deixando-o aturdido. Leila admite para Abigail que sente muita falta de Uri. Sete queima os papiros com os desenhos dos bebês hebreus sendo jogados no Nilo. Nefertari e Caroma avistam Ramsés e Quene e Banquimute chegando ao palácio pela manhã, bastante embriagados. Ramsés se aproxima de Nefertari e tenta beijá-la, a deixando enojada e com muita raiva. Arão volta para casa no dia seguinte e diz a Joquebede que irá embora com Eliseba e Itamar, a deixando chocada. No capítulo 24 da novela Os 10 Mandamentos, Eliseba diz a Arão que eles não têm para onde ir, ainda mais com o bebê. Arão reconsidera, mas diz que procurará um novo lugar para eles morarem. Joquebede e Miriam ficam angustiadas ao verem a revolta de Arão. Uri diz a Leila que sentiu sua falta e a deixa sem jeito. Arão esbarra com o pai na obra do templo e o cumprimenta, mas sem reconhecê-lo. Num diz a Joquebede que Arão está tentando despistar os feitores e que irá vê-la assim que puder. Joquebede se emociona e diz a Eliseba que nunca deixou de amar e de esperar por Arão. Nefertari esbraveja e diz para Eunete que está enjoada com o comportamento de Ramsés. Eunete defende Ramsés e diz para a filha que um homem deve satisfazer suas necessidades.
Tuia escuta a conversa e descobre que Ramsés foi à casa de Senet. Apuk chama Num até a sua casa e diz que retornará aos trabalhos nas obras. Ele ordena a Num que não permita que os escravos comentem sobre o dia em que ele foi punido. Num assente e diz que Moisés já deu a ordem para punir quem desrespeitá-lo. Tuia dá uma bronca em Ramsés e diz que ele precisa amadurecer. Sete pergunta por Ramsés e Tuia coberta a farra do filho, dizendo que ele não passou bem a noite. Yunet arma um plano e diz para Ur que a princesa Enutimiri está encantada por ele, o deixando pasmo. Moisés se enrola durante conversa com o rei e acaba entregando a bebedeira de Ramsés. Sete fica furioso e condena Tuia por acobertar as armações de Ramsés. Leila sugere a Uri um jantar a dois e o deixa bastante animado. Sete desconta toda a sua fúria em Ramsés e o condena por sua falta de responsabilidade. Arão não consegue esconder a emoção que sente diante de Arão e acaba confessando que é seu pai. No capítulo 25 da novela Os 10 Mandamentos, Arão surpreende a todos com a reação e pede a Arão que fique longe dele. Num tenta fazê-lo voltar atrás, mas Arão diz que não aceita ter sido enganado sobre o pai. Ramsés diz a Moisés que está preocupado com a punição que Sete ameaçou lhe dar. Miriam diz a Joquebede que Arão ficará chocado ao descobrir que Moisés virou o príncipe do Egito. Sete dá ordens para que Zebeque descubra quem acompanhou Ramsés à casa de Senet. Ramsés se arrepende da sua aventura noturna e diz a Moisés que irá pedir desculpas para Nefertari. Arão confessa a Num que está com medo de reencontrar Joquebede após tantos anos. Num o consola e diz que Joquebede o ama como antes. Bezalel pega, por engano, o pote de creme de Yunet e coloca junto de seus brinquedos. Yunet dá falta do pote e fica irritada, dizendo a Enutimiri que alguém lhe roubou. Bezalel fica apavorado e deixa o pote em um dos cantos do palácio. Gagi fica curioso ao encontrá-lo e o pega para si, sem saber que pertence a Yunet. Ramsés tenta se justificar para Nefertari e diz que as mulheres com quem dormiu não significaram nada. Nefertari não o perdoa e diz que não deseja mais ser sua rainha, o deixando inconsolável. Zebeque dá bronca em Quene e Bequimute e diz que eles foram inconsequentes ao levarem Ramsés para a casa de Senet. Moisés encontra o pote de creme e o leva para o harém. Yunet esbraveja e diz que alguém pegou o pote para provocá-la. Enutimiri ordena que Yunet se controle e diz que o caso está encerrado. Moisés se insinua para Nefertari e ela entra no jogo, se deixando conquistar novamente. Num diz a Joquebede que Arão a encontrará na casa dele e a deixa muito ansiosa. Miriam pede a Arão que perdoe Num e o pai para que eles vivam em paz como uma família. Arão não esconde sua revolta, mas fica tocado com as palavras da irmã. Joquebede e Arão finalmente se reencontram. Bom, pessoas, emoções que virão por aí na novela Os 10 Mandamentos. E você se inscreve no canal, deixa o seu like e ativa o sininho para ficar por dentro de tudo que acontece. Até o próximo vídeo.